Olá pessoal, eu sou Tamires Garcia e bem-vindos ao canal Pode Flu. Bom gente, como vocês repararam, eu estou com um cenário novo aqui no canal e eu queria mostrar esse cenário para vocês num vídeo um pouco mais animado, mas hoje a gente vai ter que continuar falando sobre a questão do Johnny Depp e hoje a gente vai falar sobre J.K. Rowling, sobre a declaração que ela deu a respeito do Depp. Esse vídeo vai ter roteiro diferente do outro porque eu precisei pensar muito, eu fiquei muito confusa, eu precisei escrever, quando eu tô confusa eu preciso escrever para alinhar minhas ideias. Ela soltou ontem uma nota falando sobre a opinião dela. Se você não sabe do que eu estou falando, está vivendo debaixo de uma pedra no universo Harry Potter, eu posso deixar aqui embaixo o link e a tradução do que foi que a J.K. Rowling falou a respeito desse tema. Muita gente leu o que ela escreveu e na hora já formou opinião e já saiu xingando muito no Twitter. E eu, como uma pessoa que está se formando e tenho anos de análise de discurso na minha bagagem, eu precisei ler com calma, reler aquele texto para formar minha opinião. Então por isso que eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a minha opinião sobre isso. Pelo respeito que eu tenho pela J.K. Rowling e pela pessoa que ela é, pelo que ela mostra ser, eu inicialmente assumi o silêncio dela em favor dela. Muita gente gosta de fazer muita presunção quando a pessoa não fala nada, principalmente com relação a mulheres, né? Presumir sempre o pior, e eu preferi não tomar esse caminho sobre ela. Eu preferi inicialmente estar a favor dela até que se provasse o contrário, até que ela falasse algo que me provasse o contrário. Porém agora ela falou, agora ela deu um posicionamento claro a respeito do assunto, e eu preciso me basear no posicionamento que ela deu. Eu confesso que à primeira vista eu li aquele texto e as pessoas têm um pouco essa tendência, a enxergar o que elas querem enxergar. Então eu li ainda querendo enxergar o que eu enxergava, o que eu via da situação. Ela fala sobre o quanto foi doloroso e difícil para ela não falar a respeito disso com os fãs. Ela fala sobre os agreements, os acordos que tinham. E é muito claro que aquele texto ele foi muito bem escrito. Ele foi muito bem, as palavras foram muito bem escolhidas. É aquele tipo de texto que passou por milhares de revisões até chegar num ponto de neutralidade máxima, assim. E a escolha das palavras daquele texto não foi à toa. E foi um texto profissional. Ela fala especificamente da posição profissional dela, que como ele é como ator, como a equipe escolheu mantê-lo no elenco e como ela se sente sobre ele como ator. Ela não fala sobre violência doméstica, ela não fala sobre como ela se sente em relação a esse assunto, e ela não fala como ela se sente sobre ele. Então, até numa primeira leitura, eu preferi enxergar só isso no texto. Depois de reler mais algumas vezes, eu ainda mantenho a minha opinião de que a escolha de manter o Depp lá não tem a ver com os lindos olhos dele ou com o trabalho maravilhoso dele, muito provavelmente tem a ver com a lindíssima multa rescisória que teria caso ele fosse tirado ali do elenco, que eu acredito que não fosse uma multa muito barata, considerando que ele deve ter sido acordado para os 5 filmes logo de início, então deve ser uma multa bastante alta. E eles acho que pensaram, vamos lidar com a multa ou vamos lidar com o público? E resolveram lidar com o público. Ainda assim, numa leitura mais aprofundada, eu percebi que apesar dessa carta ter um tom muito polido, esse tom profissional para falar a respeito do assunto não foi uma maneira profissional de dizer eu discordo que o Johnny Depp esteja na franquia. Foi uma maneira profissional de dizer eu apoio Johnny Depp na franquia. E ficou claro, não só pra mim como pra muitos fãs, que a J.K. Rowling que a gente conheceu, que escreveu Harry Potter 20 anos atrás, não existe mais. Como eu já falei no vídeo anterior, eu posso deixar o card aqui, a gente precisa manter os pés muito no chão quando a gente fala dos nossos ídolos. A gente precisa deixar de endeusá-los ou de colocá-los num patamar de idolatria, porque as pessoas públicas são pessoas complexas e complicadas, e cujas decisões são muito mais profundas do que a gente vê, eu acho até horrível essa mania que a internet tem de pegar uma coisa que a pessoa disse 20 anos atrás, colocar do lado de uma coisa que a pessoa disse hoje e falar, olha que hipócrita, sem considerar todo o processo de mudança que a pessoa passou, sem considerar que pessoas mudam. É muito natural, é muito normal, pessoas mudam. E quem aqui disser que é exatamente a mesma pessoa que era 20 anos atrás, que atire a primeira pedra. Uma das coisas que inclusive mais muda as pessoas é exatamente o dinheiro, a fama e principalmente a idolatria, a imagem da pessoa. Isso mexe com a cabeça dela, isso muda a cabeça dela muito, e muito provavelmente foi isso que aconteceu com J.K. Rowling.
Talvez por isso, inclusive, que ela tenha aprovado aquele personagem Harry Potter de criança amaldiçoada, que 20 anos depois tinha se tornado uma pessoa arrogante e completamente mudada pela fama. Talvez por isso ela tenha aprovado essa personagem, porque ela se identifica nessa personagem e ela entende que é muito mais verossímil do que eu jamais entendi. Entender que ela passou por um processo de mudança e entender a mudança que ela passou faz com que eu não ache que ela seja hipócrita, eu não ache que ela um dia não acreditou nas coisas que ela acreditou quando escreveu a história de Harry Potter. Também não faz com que eu deixe de admirar a pessoa que ela foi quando ela escreveu minha história preferida. Mas não me obriga a gostar da pessoa que ela se tornou agora. E uma vez que, como Harry Potter e Animais Fantásticos tem sim a tendência a se tornar uma história muito política, né, considerando o paralelo que vai provavelmente ser traçado entre Grindelwald e Hitler, provavelmente ela vai se aprofundar muito nas questões de repressão de minorias, nas questões políticas mesmo em Animais Fantásticos, fica muito complicado pra gente tornar essa história verossímil se a autora que está escrevendo essa história agora, na vida real, não está pronta para comprar uma briga dessa. Isso torna a história de Animais Fantásticos até um pouco menos significativa do que possa ter sido a história de Harry Potter um dia para todos nós. Isso fez com que eu pesasse muito se eu ia realmente continuar acompanhando a história de Animais Fantásticos e acompanhando a expansão do universo de Harry Potter, que é o meu universo preferido, e contrariando talvez muitas pessoas, contrariando muitas opiniões, eu digo que fico. Vou continuar acompanhando a história de Animais Fantásticos pelos seguintes motivos. O primeiro motivo, que é o que eu já disse no meu vídeo anterior, é que eu me sinto muito proprietária desse universo, porque uma vez que um autor escreve uma obra, ela não é mais dele, né? Ela é de quem lê, de quem interpreta e de quem consome aquela obra. Eu me sinto dona dessa obra tanto quanto qualquer fã de Harry Potter, e eu sinto que talvez deixar de acompanhar fosse pior pra mim. Eu me sentiria pior do que continuar acompanhando. E aí vem mais umas tretas, então, que são as tretas políticas, então entra o meu segundo motivo. Eu acho perfeitamente plausível o boicote e, enfim, não consumir mais coisas da J.K. Rowling depois disso. Mas eu acredito também que você simplesmente se retirar de algum lugar, de algum universo, de algum contexto, porque você gosta muito dele, mas aconteceu uma coisa nele que te desagradou, eu considero isso improdutivo, né? Assim, sei lá, se sua casa tá suja, entendeu? O chão da sua casa tá sujo, você vai falar, eu vou mudar de casa? Não, você vai limpar o chão, né? Então eu considero importante continuar dentro do universo e manter a discussão, manter o debate, manter o descontentamento com essa questão vivo. Eu não ia deixar de gostar dessa história de qualquer maneira, então talvez fosse até hipocrisia minha parar de assistir uma história que eu gosto. Então eu acho melhor fazer o contrário, continuar lá gostando e manter, não só em mim, mas no público, a consciência do que está acontecendo nessa história. Eu gosto dela, mas tem uma coisa de errado, e essa coisa de errado precisa ser pontuada, precisa ser conversada e discutida, né? Uma coisa é você olhar e realmente pensar, putz, não gosto mais. Outra coisa é você se forçar a deixar de gostar. Eu não deixei de gostar. Então, seria uma violência me forçar a deixar de gostar também. Mas não pode deixar de ter reflexão, não pode deixar de ter o debate a respeito disso. Também não tem problema você continuar gostando de alguma coisa sabendo que existem problemas com ela. O que tem problema pra mim é você fingir que não existem problemas ali. É você fingir que a decisão dela é sábia, que ela sabe o que faz. É você fingir que não tem problema nenhum ter um agressor dentro da franquia. É você defender esse agressor sendo que ele é culpado. É problema você passar um pano pra ele. E passar um pano pra ele foi o que J.K. Rowling fez. Então esse vídeo não é sobre o Depp, é sobre a J.K. Rowling. É sobre a decepção que eu tive com ela como pessoa, como ser humano. E principalmente com a imagem que eu tinha dela, né? Como eu disse, os ídolos eles são seres humanos, mas a gente só acompanha as imagens deles. E eu me decepcionei com a imagem que eu tinha. Dessa forma eu não me arrependo de ter defendido ela, de ter falado a favor dela enquanto o silêncio dela reinava. Eu não tenho nenhum problema em admitir que eu estava errada de defendê-la sobre isso. Mas eu mantenho a minha decepção porque eu não queria estar errada sobre isso. Por ela ter provado que eu estava errada em defendê-la. Como eu disse também no vídeo anterior, eu continuo acreditando que sim, tem que haver separação entre homem e obra, se houver também separação entre mulher e obra. E dessa maneira, com essa ideia de equidade, se tem tanta gente disposta a fazer isso pelo Depp, eu estou disposta a fazer isso por ela. Eu estou disposta a separar ela da vida profissional dela, da obra que ela está criando, que é uma obra que eu gosto.
em que eu não vou poder me forçar a deixar de gostar. Então eu estou disposta sim a separar a pessoa de J.K. Rowling, que hoje me decepcionou, da obra que ela cria, que é uma obra que eu ainda acredito. No entanto, a gente ainda tem mais um ano para decidir se vai ver esse filme ou não, então eu me reservo o direito de mudar de ideia sobre isso, de refletir melhor sobre isso e pensar melhor sobre essa questão, e daqui a um ano decidir se eu realmente vou assistir esse filme ou não. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte o vídeo aqui. Se você sentir que vale a pena mesmo, compartilhe esse vídeo com as pessoas, se inscreve no canal. E prometo que eu trago vídeos mais animados falando sobre esse universo que continua sendo meu. Um beijo pra vocês. Naps.